Entrando no ar para mais uma live, hoje com o tema o que eu preciso para começar a fazer estômato. Estamos no ar, conexão no Facebook já está feita. Olha, está rodando legendas. Que interessante. Legendas automáticas no Facebook. Ana Helena conosco já, boa noite. Quem está entrando na sala aí, galera? Daiane, dá um sinalzinho para nós aí se o áudio tá legal, se vocês estão me escutando, para a gente saber se está tudo certo aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Daiane. Katsukada, deve ser o sobrenome. Natália também entrou, São Martim. Obrigado, Daiane. Tá ok o áudio. Galera que está no Facebook, como sempre, a gente está fazendo transmissão simultânea nas duas plataformas, entre o Facebook e o Instagram. Dá um sinalzinho lá também, se o áudio lá no Face está legal também. A gente vai, eu acho que hoje, conversar bastante, eu espero que vocês interajam bastante. Hoje, a nossa conversa, ela tem um tom um pouco diferente, assim, né? E a gente vai evoluir bastante nesse processo de o que eu preciso para começar a fazer estomatologia. Enquanto a galera está chegando aí, está entrando na sala, manda um direct para um colega, tem um aviãozinho aqui embaixo, quem está no Instagram, convida mais alguém para participar aqui conosco. Não esqueçam de se inscreverem no Instagram, se inscrever no Facebook, se inscrever lá no YouTube, que é a nossa grande biblioteca de conteúdo, é o canal do YouTube, quase todo o material está postado lá, o material que já saiu nas outras mídias, né? Exceto os posts do Instagram, obviamente, porque lá no YouTube é vídeo. E, pessoal, no meu Stories aqui no Instagram, tá rolando uma pesquisa ali, que a nossa ideia é, a partir da próxima semana, fazer essas lives semanais, uma vez por semana, ao invés de fazer elas diariamente, como foram essas 4 semanas aí que a gente vem trabalhando. E essa pesquisa lá na live é para ver qual é o melhor dia para vocês participarem da live. Então, por enquanto, a segunda-feira e a quarta-feira estão empatadas em primeiro lugar. Então, vai lá e vota qual é o melhor dia para você. A gente vai respeitar a decisão da maioria lá, né, para nós passarmos a fazer essas lives, então, semanalmente. Mas eu gostaria, para mim, não vai mudar o dia que vocês escolherem, se a gente mantiver esse horário aí. Estou fazendo todos os dias nesse mesmo horário, mas se vocês escolherem qual dia vai ser mais confortável, é melhor, porque, claro, vocês vão poder participar. Então, essa votação está no meu Stories, vai ficar até amanhã, então passa lá, chega ali nessa votação e escreve ali qual é o dia da semana que é melhor para você assistir as nossas lives. Então, a partir da semana que vem, a nossa projeção, né, o nosso projeto é para que elas passem a ser semanais. Também aproveita para se inscrever no workshop quando acabar aqui. O workshop começa na segunda-feira, avançando com estomatologia. E nesse workshop nós vamos trabalhar como inserir a estômato no dia a dia do consultório, sem complicação, de todas as áreas, de todas as especialidades. E uma parte do tom da nossa conversa de hoje, ela vai justamente tratar disso, assim. Por isso que a participação de vocês, à medida que a gente for conversando, ela é importante, principalmente para a gente tirar dúvidas. E por que eu acho que eu posso contribuir nesse aspecto, né, do que eu preciso para começar a fazer estômago? Justamente porque eu sempre trabalhei em diferentes frentes. Então, eu conheço a estomatologia do consultório particular, eu conheço a estomatologia do SUS, do serviço público, e eu conheço a estomatologia que não é nem a privada e nem a do SUS, que é aquela onde você tem que lidar com convênios, na maioria das vezes, médicos, e não são necessariamente convênios odontológicos, o que, sob um determinado ponto de vista, é melhor, porque eles remuneram melhor do que a maioria dos convênios odontológicos. Então, nesse sentido, eu tenho essa vivência do campo de batalha, também tenho a vivência acadêmica, porque eu sou professor, atualmente eu só leciono pós-graduação, mas eu lecionei graduação 9 anos, então também tenho a vivência da academia,
Mas quando a gente está falando de estômato, é muito frequente que colegas que fazem estômato trabalhem exclusivamente lecionando e ensinando essa disciplina. E acaba que fica com esse viés, assim, lá da nossa escola, lá da odontologia. E é justamente esse outro aspecto que eu gostaria que nós conversássemos, que é da estomatologia inserida no consultório. Então, quem não faz estômato ainda no dia a dia da sua clínica, o que precisa para começar? Ou, em outras palavras, né? Quais são as objeções? O que te trava para fazer estomatologia? Como, na maioria das vezes, os nossos professores de estomatologia, então, eles têm exclusivamente vida acadêmica, e não tem nada errado nisso, mas acontece que quando você está muito voltado para a academia, você acaba ensinando mais para os seus alunos a vivência da academia e um pouco menos do que seria a vivência do consultório, do atendimento rotineiro dos pacientes de estomatologia. E aí, criam-se basicamente dois vieses importantes na nossa maneira de pensar. Um deles diz respeito a que você precisa fazer uma pós-graduação para começar a fazer estomatologia. E, na verdade, você não precisa fazer uma pós-graduação para fazer nenhuma especialidade da odontologia. Isso do ponto de vista legal, obviamente, né? Não do ponto de vista técnico, de conhecimento ou de treinamento. Mas, vê bem, como a estômato, ela é uma área onde você não tem que treinar grandes habilidades manuais. Imagina o grau de treinamento que você precisa, nem precisa imaginar, né? Todo mundo sabe disso, o grau de treinamento que você precisa para fazer um preparo para uma prótese fixa, o grau de treinamento que é necessário para colocar um implante ósseo integrado. A estômato não envolve esses treinamentos de habilidades manuais mais específicos que nas outras áreas você precisa fazer e você precisa desenvolver. Então, a questão de que você tenha que ter formação, título, para exercer estomatologia, isso, na verdade, não é necessário nem na prática, porque você não precisa desenvolver essa habilidade manual de executar procedimentos. Por outro lado, você precisa, sim, para começar, melhorar a sua capacidade de diferenciar as lesões. E como você vai fazer isso para começar? Bom, esse acréscimo, esse ganho que você vai criar para o seu diagnóstico diferencial, ele vai sendo construído progressiva e gradativamente. Primeiro você tem que querer fazer isso, é óbvio, né? Se você não tomar a decisão, não tomar atitudes, não, eu vou começar a fazer estômato e a enxergar a estomatologia nos meus pacientes, bom, aí você não vai conseguir realmente implantar ela. Mas no momento que você tem isso decidido, isso claro, você começa diagnosticando aquelas situações que você domina mais, propondo formas de tratamento ou de acompanhamento para os pacientes, ao mesmo tempo que você vai progressivamente estudando, e aí vai ter que ter uma rotina de estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E ela pode ser muito leve, ela não precisa ser nada intenso assim, e à medida que você vai, então, construindo uma base melhor de conhecimento para fazer os seus diagnósticos diferenciais, você vai cada vez ampliando mais a sua proposta para os seus pacientes e vai, claro, diferenciando ainda mais o seu consultório. Então, esse era, assim, o primeiro ponto, né, da gente tirar um pouco desse viés acadêmico que a estomatologia acaba tendo. E aí, junto com esse viés acadêmico, né, que tem sempre muita pesquisa, eu tenho que estudar muitas outras coisas e tal, a gente acaba ficando também com a questão de que normalmente isso é apresentado lá no final da faculdade. Então é uma concorrência um pouco desleal e a gente às vezes fica com aquela questão assim, acaba funcionando meio como uma triagem e no final da faculdade a gente acaba já estando envolvido com outras áreas, com outras especialidades e às vezes até já meio definido do que a gente quer fazer depois. E aí a gente não quer fazer estomatologia. Mas é justamente o contrário.
A gente não tem que fazer estomatologia necessariamente como uma especialidade. Você pode fazer a estomatologia dentro de todas as outras áreas clínicas que você exerce, porque você vai ter pacientes com essas necessidades invariavelmente. E às vezes esses pacientes não são tratados, e aí a gente está perdendo, né, campo de trabalho, ou às vezes são tratados, inclusive, pelo balconista da farmácia, porque a gente está focado demais e exclusivamente naquela especialidade que nós estamos fazendo. Recuperando meu raciocínio, vamos lá. Primeiro, tirar esse viés acadêmico, que não dá para fazer isso no consultório, e que precisa ter uma especialidade. Não é isso, na verdade. Você pode inserir ela dentro das suas outras especialidades, porque abrange a boca de uma maneira mais integral, extremamente importante. Então, você não tem que tomar uma decisão entre qual especialidade você vai fazer. Se você quiser fazer exclusivamente estomatologia, não tem nada errado com isso, mas você pode inserir ela dentro do seu contexto de trabalho, o que é muito bom, diferencia o seu atendimento. E aí, então, vem a primeira resposta da pergunta do título da nossa live. O que eu preciso para fazer estomatologia? O primeiro é a atitude. É você decidir fazer e resolver fazer. Isso é que eu disse, é comum a todas relacionadas à área do diagnóstico, como a estômago, DTM, dor. Perfeito, Rodrigo, perfeito. E aí, claro, eu sou suspeito para falar, né? Mas é justamente esse negócio que tu falou da arte do diagnóstico. Depois que tu começa a trabalhar com essa parada do diagnóstico, isso começa a ficar viciante. Porque tem muito impacto você resolver os problemas das pessoas, né? Às vezes as pessoas têm problemas simples, que elas imaginam que são absurdos, e à medida que você vai treinando esse seu aspecto do diagnóstico, você consegue realmente ajudar tremendamente os pacientes, né? E esse é um lado muito gratificante da estômato, né? Você ter esse retorno, né, emocional, afetivo, inclusive, dos pacientes, quando você ajuda eles a resolver problemas bucais, que muitas vezes eles estão imaginando... Todo mundo pensa que é câncer, né? Qualquer coisa que aparece na boca, porque as pessoas têm medo de morrer, e câncer de boca mata mesmo, então as pessoas vêm sempre com esse receio. Aí você começa a trabalhar os seus processos de diagnóstico e começa a resolver essas situações para os pacientes, porque na prática, câncer vai ser a minoria dos casos que você vai ver, né? A maioria das situações vão ser situações de baixa complexidade. Cara, isso é muito legal. Isso tem uma energia e um impacto que realmente é muito gratificante. Mas, bem, eu acabei me entusiasmando com o comentário do Rodrigo aqui, mas voltando, então, para a linha de raciocínio que a gente estava fazendo. Então, a primeira questão é você tirar esse viés acadêmico, que você precisa ter uma pós-graduação específica, e aí você vai ser um estomatologista. Não, justamente o contrário, você vai fazer estômago, assim como provavelmente você não faz exclusivamente só uma especialidade dentro do consultório. Alguns colegas sim, mas a grande maioria acaba fazendo mais de uma área, justamente para ter mais mercado de trabalho, e a estômago entra justamente nessa questão, né, de você ter mais mercado. Bom, e aí, então, qual é o segundo ponto, né? Bem no início da conversa eu disse que eram duas questões. Uma é essa questão da formação do viés acadêmico, e talvez você tenha a ideia de que só tenha que fazer isso, mas de maneira nenhuma. Você vai melhorando os seus processos e vai fazendo isso inserido na sua prática. E a outra questão, que normalmente a gente percebe como o impedimento muito grande para os colegas fazerem estômago no seu cotidiano, né, dos seus atendimentos, é o medo de errar. Que isso também eu não sei quando que isso é colocado, assim, mas é uma cultura geral entre os colegas, assim, medo de errar o diagnóstico do caso e medo de piorar um caso. Essas duas coisas, elas andam mais ou menos casadas, e é um argumento muito frequente a gente ouvir dos colegas, assim, eu não sabia o que era, preferi encaminhar porque, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pessoal, a gente não tem medo de errar outros procedimentos, ou talvez tenha menos, ou não verbalize isso, e por causa disso,
a gente deixa de fazer estômato. Então, a segunda coisa já, né, que eu preciso para começar a fazer estômato é vencer essa barreira do medo, e isso se traduz por insegurança. Esse medo de piorar um caso, porque a gente sempre ouve uma história, às vezes essas histórias elas estão relacionadas a uma biópsia que foi feita porque era uma lesão maligna, e o paciente acaba, ou o familiar acaba referenciando a seguinte situação: não era nada ali, era só uma feridinha. Mexeram, e depois que mexeram, piorou tremendamente. Certamente vocês já ouviram essa história, né? E isso talvez ajude a criar essa cultura de que a gente tem medo de enfrentar a patologia do paciente, ou de resolver, ou de evoluir na condição do caso. Bom, então vamos dissecar essa situação. A primeira coisa, mexeu, piorou. Iria piorar de qualquer maneira, porque isso faz parte da evolução natural da doença. Você fazendo a biópsia ou não, se aquilo realmente fosse uma lesão maligna, na outra semana ia estar maior de qualquer maneira. Aquilo tendo sido biopsiado ou não, não é o ato cirúrgico em si que fez a estimulação do processo patológico. O que fez foi o próprio passar do tempo, a lesão seguindo a sua história natural. E aí, então, esse é o primeiro ponto da gente eliminar desse argumento, desse nosso receio, né? Vou fazer porque se mexe, piora. Não, o que piora é o tempo, é a evolução natural da doença. A segunda questão, esse medo, então, de piorar um caso, e essa insegurança vem da onde? Bom, primeiro, então, o que precisa para começar? Você precisa ter um processo de diagnóstico estabelecido, onde você vai estabelecer um diagnóstico provisório, qualquer que seja ele, e vai instituir uma forma de tratamento. O que vai ser essa forma de tratamento? Depende qual foi o diagnóstico que você escolheu. Se você determinou que era uma lesão de tratamento medicamentoso, você vai fazer a prescrição, o paciente inicia o tratamento. Se você determina que é uma lesão que ela não precisa tratamento, você vai fazer um ajuste da prótese. E aquela lesão, ela deve regredir com o ajuste da prótese. Você faz o ajuste, vai passar um tempo. Ou ela é uma lesão inflamatória gengival, que você fazendo a adequação do meio bucal, tirando placa, tártaro, aquela lesão deve regredir. Perfeito, você faz isso. Então, vê bem, está escolhida a sua forma de tratamento. No momento que você escolheu a sua forma de tratamento e instituiu ela, aí é que vem a questão dessa história de que tenho medo de piorar um caso. Você precisa revisar o que você fez. Em quanto tempo você vai revisar isso? Também depende um pouquinho desse diagnóstico presuntivo que você fez. Você tira pontos de um paciente em 7 dias. Então, todo mundo tem uma noção clara que a mucosa ela tem uma boa recuperação cicatricial em 7 dias. Talvez você precise de um tempo maior se você está fazendo um tratamento medicamentoso e você precisa de 2 semanas. Sei lá, o importante nesse processo é que você revise o que você fez. Quando essa revisão não acontece, é que vem essa situação de que o caso piorou, ou esse medo, essa insegurança que a gente tem de piorar um caso. Então, onde é que está a falha? A falha está no erro, em ter errado o diagnóstico inicial. Não, isso vai acontecer com todo mundo. E isso vai acontecer dependendo da intensidade de diagnósticos que você faz, você vai errar muito. Todos nós, eu erro muito, até hoje. O que acontece é que você faz esse sistema para você não errar a conduta. Você não pode instituir uma medida terapêutica e não saber o que aconteceu depois. Ou a segunda possibilidade é você instituir a medida terapêutica, você avaliar o paciente e não mudou, não deu o resultado que você esperava. E você insiste naquela conduta. Isso sim faz ainda... essa sim é uma hipótese ainda mais provável de que, eventualmente, o caso possa piorar realmente. Então, vê bem, se a gente está fazendo a coisa de uma determinada maneira e vai tendo um determinado resultado, se a gente não mudar nada, por que o resultado vai mudar? É um troço mais ou menos insano, né? Acho que quando colegas, também os grupos, se colocam casos clínicos para discussão, eles parecem que despertam um bichinho dentro da gente, que baixa o espírito Sherlock Holmes.
Eu tenho um outro comentário, Rodrigo, para fazer depois a respeito dos grupos também, né? Porque a comunidade para discussão de casos, para fazer esse lance de estômago, ela é muito importante. Isso ajuda bastante. E, claro, você está estimulado do processo diagnóstico, sim, mas é importante. Depois eu vou comentar essa história dos grupos aí para vocês escolherem legal, né? Quem são as parcerias, escolher os grupos que vocês vão entrar, porque tem alguns grupos que são até um pouco hostis, ou então você vê até situações de deboche que não é legal, né? Mas vê bem, então, de onde vem esse medo de piorar um caso e que é isso, então, que vai fazer, isso pode ser uma das coisas que impeça você de fazer estômago, de tentar tratar seus pacientes. Então, o que você precisa para começar? Mais uma coisa é justamente vencer essa insegurança, vencer esse medo de piorar um caso, e isso acontece basicamente por dificuldade do diagnóstico inicial. E aí, então, é aquele processo que a gente comentou antes, de você gradativamente ir aumentando o seu repertório de diagnóstico. E a segunda situação é você instituir uma medida terapêutica, não revisar o caso para saber se aquilo funcionou ou não, ou você instituir uma medida terapêutica e você não ter o resultado que você deveria ter e continuar insistindo naquela mesma conduta, esperando que por alguma razão qualquer você vai ter um diagnóstico diferente. Como dizia o Sônia, você só não comete erro em diagnóstico aqueles que jamais veem lesões. Só não erra quem não faz, né? Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa para começar a fazer estômago é estar dentro de você. É decisão, é atitude, é criar um esquema de estudo que não precisa ser intenso, porque gradativamente você vai aumentando o seu repertório e você pode fazer isso dentro da especialidade que você está acostumado a fazer, que seja sua atividade principal de atuação. Bom, nessa proposta, você vai fazer um aumento progressivo da sua conduta, dos seus atendimentos. Se você quiser entrar com os dois pés de uma vez só, sem problemas. É mais difícil, porque você precisa ter uma base melhor de conhecimento. E você fazer um curso de especialização, de atualização de estômago, a dificuldade está em encontrar um curso. Mas é um bom caminho para você começar com mais segurança. Mas se vocês já procuraram cursos de estomatologia, vocês sabem o quanto é difícil encontrar isso. O próximo passo é vocês contarem para as pessoas, né? Para os pacientes, para os colegas, que você está tratando essas lesões e está trabalhando com essas lesões. Mas antes disso, você precisa, e aí uma recomendação, como eu disse, né? Como eu estou acostumado a trabalhar em diferentes frentes de trabalho, né? Uma das dificuldades, uma das coisas é a gente querer começar e não ter costurado, não ter construído o alicerce, e não é muita coisa, para você poder fazer as coisas, né? Para você e os seus pacientes terem acesso a eventuais situações que você vai precisar. Então, eventualmente, você vai precisar que o paciente faça exames de sangue, né? Você sabe aonde tem um laboratório de análises clínicas que você possa indicar para o paciente. Se você está trabalhando no sistema único, né, trabalha numa unidade básica, ou se você trabalha nas Forças Armadas, como isso acontece no seu fluxo, né? Se você precisa de um exame hematológico, como você faz essa solicitação e qual é o fluxo, aonde o paciente tem que se dirigir. Se é um paciente de convênio, o convênio vai indicar para ele quais são os laboratórios que ele pode fazer os exames que você precisa. Se você está atendendo dentro do hospital, provavelmente o hospital tenha já o laboratório do próprio hospital. Mas assim, então, uma das situações que você precisa ter definida, para que se você precisar, você possa indicar, é o laboratório de análises clínicas. Esse ponto é fundamental. A segunda questão, isso é fácil, a segunda questão é fácil, porque a maioria de nós já tem isso, uma clínica de radiologia odontológica, para o paciente fazer os exames por imagem que nós vamos necessitar. Inclusive periapical, panorâmica, conibim. Também, porque, vê bem, no momento que você está fazendo o tratamento, o acompanhamento de lesões, e você precisa de exames complementares, facilitar a vida do paciente,
é muito importante. É muito importante para você manter o paciente e para você ter um bom fluxo dos seus processos de diagnóstico. Pode simplesmente pegar o receituário e solicitar ali o que você quiser e o paciente se vira. Não tem nada errado nisso, é uma forma, né? Inclusive, alguns colegas argumentam, eu não quero indicar e tal, eu prefiro que o paciente escolha. Tudo bem, mas também você pode ter mais de uma opção para já indicar para esse paciente do laboratório de análises clínicas e da clínica de radiologia odontológica, aonde a gente vai eventualmente precisar de exames por imagem. Isso vai depender também do grau de envolvimento com a estomatologia que a gente está tendo. Por quê? Porque você pode estar fazendo mais tratamento clínico das lesões, não está fazendo procedimentos cirúrgicos, não está fazendo biópsias, e aí mais dificilmente você vai precisar de exames por imagem. Você vai precisar mais de exames hematológicos mesmo. Mas isso, você ter isso construído é muito importante. A terceira situação que você precisa deixar preparado antes de você iniciar esse atendimento é você ter um laboratório de patologia. Isso pode ser um problema. Aí você resolve que vai fazer a biópsia e para onde é que você vai mandar o material? Em alguns lugares, se você está numa cidade grande e tem uma faculdade de odontologia, principalmente as faculdades públicas, elas têm laboratório de patologia que muitas vezes prestam serviço para a comunidade. Nem sempre. Você também pode ter a alternativa de laboratórios privados. Em algumas situações, você vai ter que mandar esse material por SEDEX, pelo correio, dependendo da cidade onde você está trabalhando. Não tem problema nenhum. O material vai estar dentro do formol e dentro do formol ele fica conservado indefinidamente. Pode virar décadas dentro do formol, desde que não acabe o formol, não seque o formol, a peça não vai deteriorar. Então, não há problema nenhum disso ser enviado pelo correio e depois você receber o laudo histopatológico. Mas esse é um trajeto que você tem que construir. Mesmo que, né, situação do paciente privado, né, os exames, olha, a Fabiana, minha prima, entrou aí, ó, lá de Brasília, a Vera sempre conosco. Esses exames, no caso do paciente privado, costuma ter um custo que às vezes é mais alto do que a consulta, do que muitos colegas cobram pela consulta odontológica. E aí, como é que você vai fazer? Bom, você pode embutir o preço do exame histopatológico e avisar o paciente, ou você pode entregar esse material para o paciente e ele ou o familiar encaminharem ao laboratório de patologia, mas você tem que dizer aonde. Laboratórios de patologia são poucos. Se a gente não oferecer essa indicação, nós vamos estar com um problema maior ainda, que você vai ter feito a remoção cirúrgica da peça e você não vai ter o diagnóstico conclusivo, porque não foi feito o exame histopatológico. Então, uma alternativa, a doutora Agnello entrou, a doutora Agnello tem 4 horas de fuso horário aqui do nosso fuso. Ontem ele escreveu, não deu tempo de eu comentar, está conosco aqui, ele fica, lá é 4 horas para frente, então já está entrando quase a madrugada lá e ele fica esperando para participar das nossas lives. Seja bem-vindo, doutora Agnello. E aí, então, pessoal, você tem que ter isso construído. Então, construiu a rede com o laboratório de análises clínicas, com a clínica de radiologia e agora com o laboratório de patologia. Então, faz a sondagem, vê onde fica mais fácil. Se na sua cidade tem, se é uma cidade grande, vem o próximo passo, que eles mandarem os frascos para você, mesmo que seja pequeno, né? Isso vai ter que ser orquestrado. Você precisa ter no consultório, antes do procedimento, os frascos com formol. Isso é fácil, os laboratórios enviam isso, mas a gente tem que ter o cuidado de ter isso disponível no consultório. Se você tiver que fixar o material que você removeu da boca, não dá para inventar. Se você colocar em álcool, isso e aquilo, queima a peça. E se queimar a peça, você não vai ter um diagnóstico histopatológico adequado, conclusivo, talvez o patologista nem consiga avaliar. Então, é preciso que você tenha formol a 10%, 10% em diluição, o laboratório dá isso pronto. Mas você tenha esses frascos com formol disponíveis no consultório antes de você fazer o procedimento. Caso contrário, remarca. Faz essa biópsia amanhã, outro dia, mas providencie o formol antes. Então, VB,
Montamos um esqueminha de retaguarda com o laboratório de análises clínicas, com o patologista e tal. E aí, o seguinte, deixa eu só ver aqui os comentários. Normalmente, a maioria dos laboratórios não tem especialista em patologia oral. Ricardo, essa é uma observação muito importante. Eu já vou comentar um pouco sobre isso. Vou comentar agora. Se você tiver a oportunidade de, eventualmente, conversar com o patologista quando você tiver problemas, ou se você não concorda necessariamente com o laudo histopatológico, que não fecha com a clínica, e aí o chavão mais antigo que a gente tem é que a clínica é soberana, você deve ter condições de poder ligar para o cara e conversar. O patologista é um grande conselheiro, ele nos ajuda muito, se a gente tem um contato, assim, profissional, um pouco mais próximo, que você possa conversar e discutir os casos com eles. E eles gostam dessa proximidade e dessa discussão, e o beneficiado nesse processo é o paciente, mais ninguém. Agora, a questão do patologista oral, realmente é difícil. A maioria dos grandes laboratórios de patologia, os patologistas são médicos. Os laboratórios que você tem dentro de hospitais também só tem patologistas médicos. Você acaba encontrando patologista oral ou nas faculdades de odontologia, ou alguns, e são poucos, têm seus próprios laboratórios privados. Qual é a grande questão? A grande questão é se você está no processo diagnóstico de um cisto ou tumor odontogênico. Aí a diferença é gigantesca. Aí você deve fazer essa busca pelo patologista bucal, oral, porque quem entende embriogênese dentária somos nós, os dentistas. E o diagnóstico diferencial dos tumores odontogênicos, ele pode ser muito sutil. E aí, olhos experientes em embriogênese dentária são importantes para fazer esse diagnóstico diferencial. Por exemplo, diferenciar microscopicamente um ameloblastoma de um fibroma ameloblástico. E um você trata com ressecção e outro você trata com uma curetagem conservadora. E o diagnóstico diferencial dessas duas lesões está apenas no tecido conjuntivo. Um é frouxo, o outro é fibroso. Então, isso é sutil, precisa olhos experientes. No mais, quando nós estivermos falando de tumores malignos, lesões autoimunes em mucosa, os patologistas médicos, eles têm muito boa experiência. Fique sempre muito tranquilo quando você estiver trabalhando com a parte tumoral. Com a parte inflamatória, não muda muito. Com a parte de doenças autoimunes, se o seu patologista for médico, não tem problema. Mas tenha muita atenção com os tumores odontogênicos. Aí sim, Ricardo, essa questão é muito importante mesmo. Eu agradeço, é um prazer. Você pode informar algum laboratório de patologia de confiança? Depende aonde, Fabiana. Depende aonde, né? Nas faculdades, normalmente é um bom caminho, normalmente as universidades federais, os laboratórios prestam serviço para a comunidade. Dando a preferência patologista dentista sobre método de acordo com a hipótese diagnóstica. É isso, é aquilo que a gente comentou, né, Ricardo? Se for no Rio de Janeiro, se não me engano, a UERJ, eu acho que presta serviço. Tem duas faculdades, acho que a Federal e a UERJ. Eu acho que as duas prestam serviço. Mas depois me chama no direct lá, que há pouco tempo um aluno pediu indicação no Rio e eu tenho essa informação. Eu não lembro de cabeça aqui, Fabiana, para te passar. Mas me chama depois no privado, lá quando acabar a live, lá no direct, que eu me lembro disso, que eu passo para ti essas informações que eu tenho aí do Rio. Bom, o que mais que precisa para você começar, então, né? Porque aí, assim, ó, depois que você começou o atendimento e deu o diagnóstico, o problema e tal, e você precisa ter essa outra rede, é muito melhor que você tenha essa rede construída. Então, se você vai realmente fazer biópsias, trabalhar com diagnóstico e tal, de lesões mais complexas, como carcinoma, essas coisas assim, também você precisa ter o serviço de oncologia de referência. Se você trabalha no SUS, precisa saber qual é o fluxo da sua rede, nas Forças Armadas também. Se você trabalha só no consultório privado, quem vai ser o profissional de referência que você vai mandar ao paciente, porque no momento que você tiver o diagnóstico de carcinoma no laudo, e como eu disse antes, pessoal, isso é o raro,
é a minoria das vezes que vocês vão diagnosticar um carcinoma. A grande universo de trabalho para fazer estômago são as lesões mais simples, porque é o que realmente aparece em grande escala. Mas aí apareceu um caso que era carcinoma. Então, você já ter esse fluxo de encaminhamento determinado é importante, porque você vai ter que dar notícia para o paciente, entregar o laudo, e o tratamento oncológico, na nossa lei aqui, ele é exclusivo do médico. Não importa o tamanho da lesão e não importa a localização. Então, também você já ter um oncologista de referência para encaminhar esse paciente é importante para que você tenha um bom fluxo. Bom, esse é um. Agora, se você faz cirurgia bucomaxilofacial também, né, junto com a estomatologia, beleza, você vai ter casos maiores que você mesmo vai operar. Agora, se você não faz cirurgia bucomaxilofacial e você vai ter casos maiores de cistos, de ameloblastoma, que vão precisar de cirurgia hospitalar, também é importante você ter a referência de um cirurgião bucomaxilofacial para fazer o encaminhamento desses pacientes. Então, olha só, o que a gente já construiu aí? Ter na mão, antes de começar, primeiro, a decisão, querer fazer, esse esquema de gradativamente você ir ampliando o seu processo diagnóstico, vencer a barreira do medo de piorar um caso, ou simplesmente encaminhar, porque insiste na conduta, ou não adota a conduta e não faz a revisão adequada. Depois disso, então, vamos botar o barco na água. Laboratório de análises clínicas, onde o paciente vai fazer, laboratório de patologia, laboratório de radiologia, de imaginologia, oncologista e o cirurgião bucofacial, caso você não seja um cirurgião bucofacial para fazer casos maiores. Deixa eu só ver um comentário que passou aqui. Exatamente, o grande problema da falta de patologista oral tem sido problema aqui em Angola. Eu sou o único patologista oral. O grande problema, nossa, é a falta de material e deficiência imunistoquímica. Imunistoquímica aqui também não é uma coisa muito fácil. Sabe, Agnello, que quando a gente está falando do diagnóstico de sarcomas, aí a imunistoquímica é feita de rotina. Mas saiu da tipagem celular dos sarcomas, aí às vezes consegue, às vezes não consegue, aí já é uma questão variável que nem sempre funciona, né? Porque a imunistoquímica realmente é um processo que é caro, né? É caro. Muito bem. Construído tudo isso, vamos para a próxima parte. Instrumental. A gente fez já uma live especificamente de instrumental cirúrgico, mostramos algumas coisas, mas para você fazer procedimentos cirúrgicos de biópsia, se você vai começar a fazer isso, já tem o frasco, a gente já comentou a história do formol, o instrumental é básico, pessoal, é muito simples. Você precisa de cabo de bisturi, carpulho para anestesia, pinça mosquito, né, pinça de Halster, pinça de Addison, com dente, sem dente, afastadores, e aí depende de onde você vai trabalhar, tesoura para o fio, uma tesoura de dissecção, que pode ser a Matzenbaum, e um porta-agulha. São só esses instrumentos. Se você vai fazer biópsia intraóssea, aí você também vai precisar de um descolador, talvez um outro tipo de afastador, e um material para fazer a osteotomia, né? Basicamente, motor e brocas para você fazer a osteotomia para chegar lá na área da lesão. Então, como a gente disse antes, você tem um grande campo de estomatologia que não envolve necessariamente você fazer biópsias, mas aonde fazer essas biópsias, elas podem ser uma porta a mais de trabalho, porque tecnicamente as biópsias são procedimentos que são simples de ser executados. Todos os dentistas fazem procedimentos odontológicos que são tecnicamente muito mais difíceis e muito mais complexos do que fazer a biópsia. Em alguns casos, o punch facilita. O punch trifina, sim. Pessoalmente, né, o pessoal, quem não sabe, o punch, ele é um instrumento circular. É um pouco mais calibroso que uma caneta, né? A ponta tem, sim, uns bem delicadinhos que a Dermato usa, mas normalmente ele tem a ponta um pouco maior, ele é oco, assim,
e ele tem um cabo um pouquinho mais robusto, né? Então, você anestesia o paciente e aperta com punch e torce, ele tem fio, ele corta na ponta. E aí você vai tirar uma amostra de tecido que vai ficar aqui dentro dele, né? Como fosse assim, mal comparando, né? Uma rolha, né? Uma pequena rolhazinha de tecido ali dentro. E aí, ele tem uma abertura do lado aqui para você tirar o material depois, né? Porque senão faz vácuo. E aí você tira aquela rolha de tecido ali e manda aquele material para o exame histopatológico. Eu normalmente faço a biópsia, coloco nos frascos e envio para Campinas, São Leopoldo Mandique. Olha só, normalmente realizamos muita ecografia e biópsias por agulha fina. E aí, pessoal, esse material do punch, os patologistas adoram. Segundo eles, o punch dá uma lâmina muito legal, assim, para eles, né? Uma lâmina que eles gostam muito de olhar, muito bonita. Acontece o seguinte, primeiro tem que ter o punch, né? Facilita realmente, porque em vez de você usar um monte de instrumental, você vai fazer um botãozinho anestésico, vai retirar a amostra ali e vai dar um ponto. Ele é muito útil quando você vai fazer biópsia de lesões malignas, que você vai fazer uma biópsia parcial e o punch ali vai te dar uma amostra. Se você está trabalhando com outro tipo de lesão, você vai ter que trabalhar a mão livre, simplesmente porque a lesão não vai caber no punch. Então, se você está tirando granuloma piogênico, hiperplasia por dentadura, fibroma, papiloma às vezes cabe, às vezes não, aí você não tem jeito, você vai ter que usar o instrumental convencional, o punch não vai servir. Como eu tenho a formação de cirurgião, e a minha vida, muito dela é ligada à cirurgia também, eu gosto de trabalhar a mão livre. Eu uso, pessoalmente, né, e aí é gosto pessoal, eu uso o punch naquelas biópsias parciais bem posteriores lá atrás da língua, lá aquela região de V lingual lá, que é difícil de chegar lá. No palato, não. Palato eu chego bem. Mas lá para trás da língua, aí o punch me é muito útil. Aí eu gosto de utilizar o punch. Nas demais situações, eu prefiro fazer a mão livre com o bisturi. E a gente fez um outro comentário, quando a gente falou de instrumental, né? Pessoal, não usem pinça de algodão para manipular tecido, nem para fazer sutura, porque não é para isso, simplesmente. Pinça de algodão é para você manipular algodão, usar gás e tal. As pinças para você manipular tecido, ou as pinças anatômicas com dente sem dente, ou as Addisons com dente sem dente. Outra coisa é o aprofundamento da biópsia. Muitos colegas têm medo de aprofundar a biópsia, colocam o frasco boca pequeno, que dificulta a retirada da peça. Pois é. A pinça saca-bucado lá atrás. Lá eu uso a pinça saca-bucado. Interessante. Eu prefiro o punch lá atrás. Mas o melhor instrumental para você fazer é aquele que você domina. Menos a pinça de algodão, né? Para fazer isso tudo, pelo amor de Deus. O resto está valendo. Né? A melhor técnica e o melhor instrumental é aquele que você domina e que você sabe fazer bem. E sobre o comentário aqui do doutor Agnello, você não pode fazer uma biópsia superficial demais, mas também você não precisa entrar lá profundamente no plano do tecido, né? Aquele comprimento da lâmina 15, quando é uma biópsia parcial, na maioria das vezes, ele é suficiente, vai dar uma amostra, desde que você tenha um pouco de extensão também, vai dar uma amostra que é adequada, que é razoável. E sobre a boca do frasco, às vezes, antes era mais comum você receber alguns frascos vazios e receber uma garrafa, um frasco maior de formol, e aí você mesmo ia dispensando o formol nos frascos. Isso dificilmente acontece hoje em dia. Normalmente os laboratórios já mandam os frascos. E se eles mandarem frascos de boca pequena, não usem. Esses frascos são para dermatologia. Porque quando você for colocar o material que você removeu do paciente dentro do frasco de boca pequena, ele vai entrar, porque ele está flácido. Você acabou de tirar ele do paciente, você empurra ele com a pinça e ele entra lá para dentro. Aí o formol fixa e ele não sai mais. E como o frasco é de boca estreita, você não consegue colocar a pinça dentro do frasco para puxar esse material para fora. E ele fica enrijecido lá dentro. E aí vira uma lambança. Aí você vai ter que você não, né? Lá no laboratório, o técnico vai ter que quebrar o frasco e vira um drama. Então vai ter que enrolar num pano para não se machucar, quebrar aquilo, aí a peça fica misturada nos cacos de vidro. Cara, uma função. Então,
Frasco de boca estreita não serve para vocês encaminharem o material. É importante essa consideração. O bisturi elétrico também dificulta, em algumas situações, os resultados patológicos. Mas aí facilita a vida do cirurgião, né, Agnella? O bisturi elétrico dá um problema lá, porque queima um pouco da peça, mas a cirurgia é muito mais tranquila. Então, a gente tem que ver qual é a relação custo-benefício, né? Mas, assim, nessa questão do bisturi eletrônico, é um equipamento aí. Existem os bisturis eletrônicos grandes, usados em bloco cirúrgico, são equipamentos caros, são equipamentos que custam mais do que um motor de cirurgia. Mas as dentárias você encontra eletrobisturis menores, mais compactos, bem pequenos até, e são excelentes. Eu tenho uma experiência muito boa, utilizo muito esses bisturis pequenininhos, eletrobisturi, que tem dentária para vender, e eles funcionam tremendamente bem. Você pode usar ele para remover hiperplasias de dentadura, e aí já ajudar um pouquinho o aprofundamento de suco, mas são muito bons para lesões de palato duro, porque você não consegue suturar. Mesmo que seja uma lesão pequenininha no palato duro, você nunca consegue remover, fazer a sutura por primeira intenção. Então, a dica, às vezes, realiza a biópsia com laser de alta, o patologista não relatou interferência na análise. Perfeito. Mas o laser é uma realidade para poucos, né? Nem sempre a gente tem acesso ao laser de alta. O bisturi pequenininho, esse da dentária, é mais, assim, digamos, universalmente distribuído, Rodrigo. E aí você faz o seguinte, então, para evitar essa questão que o doutor Agnello comentou, você remove o material com o bisturi a frio. Faça a remoção do material, ou, se não, de pelo menos parte do material. Por exemplo, aquelas hiperplasias papilomatosas de palato duro, do paciente que não tem dentes, induzidas por candidíase. Você vai tratar a candidíase e aquela área papilomatosa fica lá, e aquilo tem que ser tratado, porque senão recidiva. Uma das formas de tratar, ou é justamente com laser de alta, ou é com bisturi a frio, vai ficar uma ferida cruenta, tem que cicatrizar também por segunda intenção, e outra é você utilizar o eletrobisturi e literalmente cauterizar toda aquela mucosa, para que, ao cicatrizar, as áreas papilomatosas não se formem novamente. E o diagnóstico conclusivo? Bom, aí você, num cantinho, tira uma área papilomatosa daquelas com bisturi a frio, reserva para o formol, e o resto você cauteriza tudo. Papilomas, né, em palato duro, hiperplasias fibrosas em palato duro, retira a lesão com bisturi a frio e cauteriza a área ali da ferida. Quem não tem experiência com eletrobisturi, 2 ou 3 detalhes importantes. O primeiro deles é não usar uma potência muito forte, porque você precisa manter o periósteo viável. E mais ainda o tecido ósseo que está abaixo. E esse tecido ósseo é dependente, obviamente, do periósteo. Então, você não deve ter exposição de tecido ósseo ali. Se tiver, vai atrasar um pouco mais o processo cicatricial, vai manejando. No final da história, vai acabar tudo bem. Mas você vai ter um processo mais complexo, mais complicado de cicatrização. A outra questão é que a ferida do eletrobisturi, ela fica feia, porque fica uma área escura, às vezes meio amarelada ali, mas ela é extremamente confortável para o paciente. Porque quando você faz a cauterização, você também está queimando a terminação nervosa, e aí não vai ter dor. Você só precisa ter cuidados para que aquela escara não infecte, e isso é clorexidina, algo simples de ser prescrito e de ser realizado. E aí, é claro, né, como eu queimo o tecido, você vai ter um atraso natural no processo de cicatrização. Então, aquela ferida bonitinha dos 7 dias, já de primeira intenção, quando a gente remove sutura, quando você utiliza o eletrobisturi, isso vai atrasar. E é normal, é assim mesmo. Vai demorar mais para cicatrizar, mas não tem problema nenhum, as coisas vão estar no seu, na sua evolução natural, normal. Então, na verdade, né, a gente colocou já algumas coisas a mais aqui na nossa lista aqui, que é a questão de você ter o eletro... Não, você não precisa ter o eletrobisturi para você começar a fazer estomatologia, né? Precisa ter o instrumental cirúrgico. Agora, se você já quer sofisticar um pouco mais, aí sim o eletrobisturi vai te ajudar nessa parada. Deixa eu só ver que entrou um monte de comentário aqui.
uso do eletrobisturi dificulta algumas situações de restauração patológico, tá? Isso que a gente estava comentando. Às vezes realiza biópsia com laser de alta, a gente comentou. Qual é o que você usa? Tá lá. O Wilson chegou agora. Obrigado, Rodrigo. Tenho debaixo do DMC. O pessoal tá se ajudando aqui. Muito bom isso, muito bom. Estamos trocando figurinhas aqui sobre equipamentos para ser utilizados. E uma outra questão que talvez eu possa comentar também, doutora Aguinaldo, é o aspirador, né? Porque o aspirador cirúrgico, ele também induz artefatos na peça, assim, verdadeiras crateras. Então, oriente o seu assistente, ou você mesmo, que não é para aspirar no tecido que está sendo removido, né? Aspira mais à distância, aspira no entorno, a gente não enxerga esses artefatos. Artefato é tudo que vai aparecer de estranho lá na lâmina do laboratório de patologia. E é óbvio que artefatos dificultam a observação microscópica. Então, ficar aspirando direto na peça, o vácuo do aspirador, naquele fragmento de tecido que está sendo separado, gera defeitos grandes ali, defeitos microscópicos, mas que podem comprometer seguramente o processo de diagnóstico, tá? Bom, avançando então, pessoal, aí, o que mais que você precisa para começar? Então, além de toda essa lista que a gente já fez, você precisa definir os seus protocolos de tratamento. Então, você sabe quais são as lesões mais frequentes, aquelas que você vai começar a trabalhar, ou se você já vai começar de vez, como a gente comentou antes, né? Você precisa definir como você vai fazer as suas opções de tratamento para os seus pacientes. E aí você pode definir protocolos. E assim, protocolo é uma palavra perigosa, porque às vezes parece que você só tem aquela opção e você pode eventualmente engessar as suas condutas terapêuticas. E isso não é bom, porque quando você engessa suas condutas terapêuticas, você cai lá no início da nossa conversa, que é o medo de piorar um caso ou o medo de agravar uma patologia, mas isso acontece justamente porque talvez, por falta de opção terapêutica, você escolheu uma e não tinha outra, e insistiu naquela, insistiu naquela, insistiu naquela. Então, cuidado. Quando a gente coloca essa expressão, já tem que ter um protocolo de tratamento. Não, a gente tem que ter um protocolo que não é um dogma. Ele precisa ser maleável e flexível de acordo com as nossas possibilidades ali de diagnóstico diferencial. Mas você tem que ter isso determinado, né? O seu paciente chegou com afta, como é que você vai tratar ele? Você vai usar corticoide para fazer bochecho? Você vai usar pomada de corticoide? Você vai usar laser terapia? E aí, então, algo a mais para colocar na lista de coisas para começar? Não precisa fazer uma habilitação em laser terapia? Não precisa, mas você precisa estudar também. Se você for utilizar a laser terapia, assim como a gente disse no início, você não precisa ter a titulação de estomatologia, né? Mas tem que criar uma base para aplicar isso. Então, você precisa ter isso determinado. Ou você vai fazer a associação do corticoide com o laser, enfim. Paciente com herpes, qual vai ser a sua forma de abordar? Você vai usar ciclovir, vai usar laser também, vai usar as duas coisas, depende da fase que chegar. Então, essa definição, né, os antibióticos de escolha para as patologias infecciosas, os bochechos, vai ser com clorexidina, vai ser com... Enfim, essas definições também, você precisa ter elas claras, determinadas, as suas alternativas também. Uma situação muito frequente de precisar mudar a prescrição e candidíase, porque se ela já foi tratada antes, principalmente com subdose de nistatina ou com uso irregular de nistatina, a cândida desenvolve resistência. Então, quais serão as opções? Vamos usar acetoconazol, vamos usar fluconazol, miconazol. Isso é simples, pessoal. A dificuldade está em você achar isso em livros de patologia, porque normalmente, quando você vai estudar isso nos livros de patologia, ali tem um princípio ativo, mas não tem um esquema terapêutico para você aplicar de uma forma mais segura. Aí tem que buscar em outras fontes, né? Tem que buscar em outras literaturas específicas ou com algum colega que tenha mais experiência para fazer essas prescrições para você poder aplicar nos seus pacientes. Aliás, falando sobre a literatura, às vezes também isso é uma das questões que dificulta os colegas começarem a fazer estômago e atender estômago,
é que a maioria dos livros de patologia, ele já te dá o diagnóstico, você já tem que saber o diagnóstico para fazer a consulta ali. E se você está entre mais de uma possibilidade, você fica variando de um capítulo para o outro, até conseguir mapear realmente o que pode ser aquilo. E às vezes é difícil, né? A gente fica num labirinto dentro do livro ali e não consegue solucionar o caso. Atualmente, né, o queridinho de todo mundo para estudar a patologia estômago é o Neville, ou Neville, que é um patologista da Virgínia, lá dos Estados Unidos. Mas, pessoalmente, eu prefiro o livro de patologia lá do pessoal da Califórnia, que é o do professor Reguese, que, inclusive, originalmente ele foi publicado antes, mas, claro, tem edições bem recentes, justamente porque no início do livro do professor Reguese, você tem várias pranchas ali para diagnóstico diferencial, onde ele coloca a característica principal da doença, a lesão branca. E aí, ali nas tabelas, tem uma fotinho e a lista de todas as lesões brancas, as lesões vesículo-bolhosas. Então, isso ajuda muito você a orientar o seu processo de diagnóstico. Então, uma dica também, né, nessa pegada aí de como estudar e como começar, é que você dê uma olhada no livro do professor Reguese, porque, no nosso ponto de vista, ele facilita bastante a orientação do seu raciocínio, justamente quando você tem que construir o diagnóstico diferencial. O doutor tem o livro em PDF, eu não tenho certeza se eu tenho, Agnella. Ó, a Ana Helena diz, eu comprei por tua indicação. E eu sou apaixonado por ele. O Neville é um livro muito bom, mas eu acho que se você quer orientar o seu processo de diagnóstico na largada, aí no início, o Reguese te ajuda mais, e também é um livro muito consistente, com conteúdo muito bom, conteúdo excelente. Bom, e antes, eu tinha ficado de comentar um pouco mais a situação que o Ricardo levantou lá sobre... Ó, o Rodrigo tem, e espero que goste, né? Eu gosto bastante. Agnella, eu vou conferir se eu tenho ele em PDF, manda lá no direct teu e-mail, depois a gente conversa. Mas eu acho que não tem no PDF. A questão dos grupos de discussão. Pessoal, procure um grupo sério, que preferentemente tenha tutoria para orientar o seu processo de diagnóstico. Que é um grupo sério, né, de Facebook, de mídia social e tal, onde você vai ter gente comprometida em te ajudar, não um cara que vai fazer piada em cima do caso, ou gente assim que faz comentários sem um menor embasamento, assim, coisas absurdas a respeito do caso clínico que o colega está precisando de ajuda. Eu tenho um grupo desses, né? Vocês podem todos participar lá no Facebook, o grupo chama Clínica do Professor Maurício. Se você entrar na minha página lá do Facebook, tem o link para entrar lá, onde todo mundo pode postar. É diferente lá do canal do Telegram, que só eu posto conteúdo ali para a galera, as coisas que eu seleciono. No grupo do Facebook, lá no Clínica do Professor Maurício, está aberto para postar. E um detalhe, você entra no grupo, tem que pedir para entrar, né? Faz favor, responde as perguntas lá, porque eu filtro, não deixo entrar quem eu não saiba que é dentista. E tem um código de conduta lá, que basicamente diz que todo mundo tem que ser legal e tem que ser gentil, né? Então, se você entrar no grupo, essa é a primeira prerrogativa, né? Tem que ser um cara disposto a ajudar e a colaborar, e você pode postar seus casos lá, né? Tá tudo, eu também posto casos lá, e a gente pode ir discutindo lá nesse grupo sem problema nenhum. Pessoal, está faltando 1 minuto, então, para achar esse grupo é só... O Germano chegou no fim, Germano, agora está acabando. Para achar esse grupo é só entrar na página lá. Gente, amanhã, a nossa última live da semana, dá uma corrida ali no meu story e vota em qual é o melhor dia da semana para nós continuarmos essas lives daqui para frente. Então, que agora a nossa ideia é fazer elas semanalmente e não fazer elas mais todos os dias, tá? Então, escolha o dia que for melhor para você, o dia mais votado a gente vai respeitar, vai ser o dia. Amanhã tem de novo, um abraço, tem. Amanhã tem de novo, Giovana. Amanhã tem a última da semana. Não se esqueçam de se inscrever no workshop da semana que vem, Avançando com Estomatologia, vai ali na bio, ali, onde diz Linktree, clica ali, baixa o e-book, enfim. Tem conteúdo
as pencas aí, gente, para a gente estudar e realmente implementar essa estomatologia da maneira que a gente vem conversando. Beleza? Boa noite a todos, então, e até amanhã.